A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um programa Ponto de Vista nesse sábado, né? No meio de um feriado aí, né? Quinta-feira feriado, muita gente emendou e tal, mas nós estamos aqui para exatamente conversar com todo o estado do Paraná, através de todas as nossas emissoras da Rede T de Rádios e também, né? As costeiras aí, né? No oeste de Santa Catarina, no Mato Grosso. Quero mandar uma saudação especial pro pessoal de Nova Iraí, né, que estão participando bastante, o pessoal do oeste de Santa Catarina, de Concórdia, né, que fazem parte, que acabam pegando aí um pouco do reflexo da audiência, dos sinais das rádios T's que costeiam as beiradinhas do Paraná, né, no dito bem popular nosso. Na nossa roda de entrevista com todos os secretários de Estado, com as pessoas que fazem o dia a dia, né, da nossa vida, né? Afinal de contas, nós vivemos numa comum unidade e ela tem que estar bem organizada, né? Porque não é fácil de você organizar uma comunidade. Você aí no teu bairro, seja em qualquer canto do Paraná, tem toda aquela questão de organização. Você precisa organizar, né? Uma igreja tem que estar organizada. Onde tem duas ou mais pessoas, acaba exigindo que a gente se organize. E o Estado não é diferente. E ainda mais nesta pasta que nós vamos conversar hoje com o secretário. Por quê? Porque é uma pasta que tem tudo a ver com o nosso estado. Tudo a ver com o nosso país, mas obviamente, principalmente pelo nosso estado. E felizmente nós viemos batendo recorde, em cima de recorde, na nossa produção de grãos e no soja, por exemplo. E por isso nós estamos conversando hoje, vamos conversar hoje com esse homem que tem uma relação umbilical com essa secretaria, né? Porque é importante registrar que todos os governos que passaram aí nos últimos tempos do Paraná permaneceram com um técnico à frente de uma secretaria tão importante que é o Norberto Ortigara. Um cara que eu tive a grande oportunidade de colocar na capa da revista de ponta há muitos anos atrás, porque já tinha no meu conceito e no conceito dos nossos jornalistas um conceito de competência, de trabalho, de seriedade, de amor pelo agro, de amor pela agricultura, pela pecuária, pelo pequeno, pelo grande trabalhador da área rural. Norberto Ortigara, seu Ortigara, tudo bem com o senhor? Tudo bem, João? Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. É um prazer grande falar contigo nessa grande rede T de rádio, levando aí uma boa informação ao nosso público, especialmente a família rural, aqueles que de fato, como você bem disse, constroem o principal negócio do Brasil e do Paraná. Saudar aqui os amigos lá de Naviraí, o pessoal de Concórdia, onde estudei pertinho, enfim, quem nos ouve nessa manhã de sábado. Onde é que você estudou, Ortigara? Já vamos pegar um gancho aí da... Eu quando era piá, a forma de ter estudo, meu pai e minha mãe tiveram 13 filhos, então eu fui estudar num seminário, onde eu fiz o antigo ginásio e o primeiro científico lá num seminário Nossa Senhora da Salete, Marcelino Ramos, na barranca do Rio Uruguai, né, na foz do Rio do Peixe, né, onde tive ali uma ótima formação. Depois fui para o Colégio Agrícola da Universidade de Santa Maria, depois acabei fazendo economia aqui na Federal do Paraná. E aí nunca mais saiu do meio do agro, né? 45 anos aqui, presente todos os dias, 45 anos trabalhando, cuidando, ajudando, me interessando, construindo as políticas agrícolas, colaborando com a política federal, acabei me especializando em economia rural, né? E estou aqui trabalhando, comecei no interior, vim subindo, estou aqui no cargo, procurando ajudar. Isso que é muito importante para todos nós, né? E a nossa oportunidade no mundo, tá? O Brasil tem coisas boas, mas o setor que tem alguma pegada competitiva no mundo é o agro, é a produção de comida e fibra. Então nisso nós somos bons e nisso nós precisamos caprichar. Então, Ortigara, essa relação tua com o agro que vem há muito tempo
passa por uma transformação, né? Porque como é que você está fazendo para se adaptar a esse novo momento, tecnologia, inovação, a discussão da agricultura com a sustentabilidade, enfim, essa seara toda? Muito estudo, muito preparo, muito acompanhamento, muita presença. Eu peguei todas as fases da agricultura, aquela rudimentar lá que eu manejei muito arado de boi, né? Muita enxada, muita foicinha, muita trilhadeira, a época da força bruta e da terra fértil por natureza. Depois, o empurrão aqui, pesquisa colar, invento daqui, invento de lá, nós criamos aí esse moderno jeito de fazer agricultura, com a colaboração de muita gente. Nasceu em Rolândia, nasceu nos Campos Gerais, o plantio direto, né, a plena cobertura, e nos tempos presentes e no futuro cada vez mais, a inovação, a ciência, a tecnologia, o trabalho penoso, menos penoso, a terra continua e continuará importante, mas hoje, João, cerca de, 70% do que a gente colhe por aí tem a ver com conhecimento aplicado lá na produção, seja agricultura, seja pecuária. Então, assim, é muita inovação e a gente vai chegar num tempo aí em que do ultra refinamento da agricultura de precisão. A gente vai chegar a fazer muito mais e melhor com menos recursos da natureza, menos recursos do bolso. A gente vai ser mais assertivo nas decisões, com o uso da inteligência artificial, de algoritmo na roça. Essas coisas vão chegar, estão chegando. Se a conectividade ajudasse, a gente já teria muito mais isso aplicado. Enfim, eu procuro estar, sempre procurei e procuro nos tempos presentes, estar sempre muito próximo, incentivando meus próprios times de pesquisa, de orientação técnica, a todos evoluírem, né, ao lado do agricultor, de preferência na frente do agricultor, para que as coisas já cheguem bem palatáveis, aquilo que a gente chama de economia, né, com custo marginal decrescente, ou seja, aquilo que ajuda a fazer mais, né, gastando menos. Então, eu estou atento a tudo aí, João. Eu não tenho preguiça, eu começo cedo, eu não estou falando de mim aqui, mas o meu time trabalho, eu começo todos os dias aqui na agricultura, quando estou aqui antes das 7 da manhã, vou até a noite, sempre participando. Então a gente minimamente tem que estar acompanhando e não mais do que isso, né? Investindo na inovação, na ciência, direcionando o nosso próprio esforço de pesquisa pública, né, para colocar um jeito melhor de fazer agricultura que mostre ao mundo, e nós estamos sob júdice, estamos sobre tiro de canhão, mostra ao mundo que nós produzimos uma agricultura sustentável, que nós estamos muito distantes de eventuais problemas que possam estar ocorrendo com desmatamento ilegal, etc. O Brasil é muito grande, tem espaço para tudo, a gente de fato não precisa derrubar nenhuma árvore mais para produzir o dobro do que produz hoje, é só ter um aproveitamento mais racional, por exemplo, desses milhões de hectares de pastagem que produzem pouco, né? Então, modelos mais inteligentes, integração lavoura-pecuária-floresta, agricultura de baixo carbono, fixando, boa cobertura, enfim, todas as evoluções que vieram para o bem e virão mais. Inexorável, vai chegar na roça, meus irmãos agricultores, quer a gente queira, quer a gente não queira. Sim. A inovação vai chegar e vai chegar para o bem. Por isso nós temos que estar atentos às tecnologias que são, de fato, assimiláveis por parte dos nossos agricultores e não entrochar neles qualquer coisa aí para alguém ganhar dinheiro. Então, tudo faz parte do processo evolutivo importante e que posicionou o Brasil hoje como um grande produtor de alimentos, dentro dele o Paraná, que é um espaço muito especializado, gigante, com o tamanho de propriedades que tem, pequenas, e nós poderemos ser muito maiores. Vou dar uma dimensão, né? Na próxima terça-feira, né, dia de Santo Antônio, vai ser divulgada mais uma avaliação da safra brasileira, provavelmente vai vir aí acima de 313, 314 milhões de toneladas, safra 22, 23. João, daqui a 7, 8 safras, a gente vai estar acima de 400, 420. É só não estragar a política agrícola.
Nós produzimos ano passado no Brasil, e o Paraná é líder nisso, né? 28 milhões e pouco de toneladas de carnes, porco, boi e frango. A gente vai para 35 milhões, facinho, não é aqui chute calculado, né? Nem cálculo econométrico, que a gente até estuda isso. Mas assim, só pelas plantas que estão se instalando e têm o potencial de expansão. Agora com o Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, 2 anos livres da febre aftosa, mas evoluindo para Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Espírito Santo, Distrito Federal, um baita do pedaço do Brasil também livre. Então temos tudo para evoluir na nossa ambição boa de colocar mais produto do Brasil no mundo. Isso é um esforço que tem que ser feito, porque nós temos tamanho, vamos crescer. Nós temos qualidade, estamos melhorando cada vez mais. Nós temos sanidade reconhecida e agora os países de per si vão reconhecendo. Nós temos preços competitivos em dólar, em média. Então, uma estratégia comercial um pouco mais reforçada, um pouco mais abusada, nos colocará, de fato, como grande protagonista no mundo do alimento e da fibra. E os desafios? O que você entende que é a dificuldade, é o desafio que o agricultor poderá enfrentar, o que está enfrentando, e que é necessário ficar a tempo, se atualizar? Nós temos uma característica do agricultor paranaense de ser bastante clássico, né? Essa questão do avanço da tecnologia, como bem o senhor disse, se prepare, não adianta, que é inevitável que isso vai chegar dentro da tua lavoura, seja ela pequena ou grande, né? Inevitável, mas também precisa se qualificar para isso, né, Ortigara? Alguns desafios. Um deles, infraestrutura do Brasil, lamentável, né? A gente faz um esforço grande para ser eficiente na roça ou nas criações, né? E evoluímos bastante, a nossa média subiu muito e pode subir mais, mas nós temos, via de regra, as mesmas estradas de 20, 30, 40 anos atrás. Nós temos portos que já evoluíram muito, mas nem se compara com Roterdã, Xangai e outros portos eficientes. Então, agricultor que não forma o preço, que é um tomador de preço, né? O que sobra é dele, ele tem que manejar bem seus custos e um sistema de transporte, seja por caminhão, seja por novas ferrovias no Brasil, necessariamente ajudará a sobrar mais no bolso do agricultor, porque o custo pode baixar. Além disso, nós temos ausência de conectividade, né? A gente não tem sinal em boa parte do território rural, ou tem um sinal muito fraco. E a gente não consegue, por exemplo, usar toda a tecnologia embarcada numa máquina. Vamos ser práticos, você vai numa revenda, compra uma colheitadeira, por exemplo, ou uma semeadeira de altíssimo valor, pós-pandemia, coisa maluca. Chega lá, não tem sinal de internet. Aí você tem muita coisa embarcada que você pagou e não usa. Então, conectividade é um fator importantíssimo. Água, o desafio da água tem sido mais frequente, a perda por eventos adversos, como seca, veranicos. Então nós temos o desafio é de guardar água, produzir água, através da proteção de nascentes, guardar água, por exemplo, água da chuva, em cisternas grandes ou em tanques escavados, públicos ou não, e passar a usar um pouco mais da água na irrigação como medida de aumento de produtividade, como medida de baixar custo, como medida para reduzir risco e até reduzir seguro. O secretário, na questão da política econômica em relação ao agro, você acha que esse governo que aí está, porque essa demanda de infraestrutura, ela vai desde a estrada rural para o escoamento da safra até a questão de levar até o porto, que é um sofrimento que o senhor bem relata e assume isso. Eu sou muito claro quanto a isso, João e ouvintes, assim, a gente entende que tem um governo de esquerda no poder, né? Certo. E que lá atrás, nos anos 2006, 7, 8, 9, 10, usufruiu de um bônus de mercado, a valorização dos produtos agrícolas, e que ajudou a gente a crescer bastante. Tudo que eu peço assim, olha, atenda de forma diferente os desiguais, né? Mas assim, vamos manter a linha mestra da política agrícola em evolução, aperfeiçoando, e não criar coisas assim que são absolutamente extemporâneas. Por exemplo,
Por exemplo? Seguro rural. A gente deve forçar a mão em cima dele. Seguro rural protege não só a produção, como a renda. Mas e qual é a política em relação ao seguro rural? Está sendo discutido isso? Qual é o avanço? Qual é a informação que nós temos para dar para o agricultor? O governo deve divulgar nos próximos semanas o Plano Safra 23-24. O governo federal está com dificuldade de achar dinheiro para reduzir o juro para o agricultor, está lá votando ainda o arcabouço no Senado, né, para decidir de onde que tira dinheiro para pegar dinheiro a 13,75 na dívida pública e emprestar 6, 6,5, 5, 7, 8 para a agricultura, o que é muito importante para nós do Sul, que não temos a pegada assim de grande fazendeiro que tem o Mato Grosso do Sul, Goiás, quando eles fazem muito negócio, travam um negócio, fazem troca de barter, fazem troca de adubo e semente a prazo safra. Então nós queremos sim um crédito que seja coerente com os nossos custos. E nós queremos, um seguro que evolua. Estados como o nosso, Paraná, São Paulo e outro, já vem mantendo uma participação importante no pagamento do prêmio do seguro, né? Daquilo que quando a gente contrata, paga lá o bilhetinho do seguro. A União precisa evoluir, precisa botar aí 2 bilhões no mínimo, né, para que a gente tenha mais gente fazendo seguro. Quando mais gente fizer seguro, mais proteção nós teremos. Os americanos, que são grandes concorrentes nossos, João, eles já fazem isso há muito tempo. E nós aqui deveremos tornar seguro rural como o principal instrumento da política agrícola a longo prazo. Então, não retroceder, avançar. É uma coisa importante para o nosso meio rural. O secretário, a pergunta que eu tenho que fazer agora é exatamente que vem de uma seara, de uma representatividade agrícola, que fala quais são os programas de governo que beneficiam verdadeiramente no dia a dia os produtores paranaenses. Tem algum programa específico assim que é uma joia da coroa? Nós temos procurado agir em várias frentes. Um deles, apoio do governo do Paraná na pavimentação de trechos relevantes de estradas rurais. Nós temos aí mais de 100 mil quilômetros, que é uma obrigação municipal. Trechos importantes têm sido pavimentados, seja com pedra irregular, seja com blocos sextavados em concreto, ou até, em alguns casos, até de asfalto rural. Segundo, nós temos uma redução do custo do dinheiro muito importante para aquele que quer gerar a própria energia estável de qualidade, aproveitamento do sol, por exemplo. Já estamos aí perto de 20 mil agricultores que usufruíram de redução de custo do financiamento que o governo do estado já bancou mais de 200 milhões só de juros. E vamos continuar evoluindo. Esse financiamento é via BRDE? Não, financiamento são bancos que são credenciados conosco. Vamos lá, Banco do Brasil, Sicredi, Sicobi, Cressol e BRDE também. Então, estou renovando essa política. Todo agricultor com aptidão ao Pronaf, ou pronafiano, agricultura familiar, continuará tendo o juro zerado para financiar o investimento em geração de energia por placa fotovoltaica. Temos uma coisa importante que ajuda a gente a resolver problema de meio ambiente e ajuda a gente a ser inteligente. Nós temos aqui a possibilidade de fazer muita geração de biogás para virar energia térmica, energia elétrica ou refinado a 95%, produzirmos biometano para uso veicular equivalente ao gás natural. Para todo o pronafiano, nós vamos bancar o juro integral para quem fizer biodigestor. Para os demais agricultores, tanto de placa quanto de biodigestores, nós vamos pagar pelo menos 5 pontos percentuais. Se o juro é 10, a gente paga 5 e o agricultor paga 5. E vamos evoluir bastante nessa questão aí da geração. E é bom que façamos isso, do aproveitamento racional que temos aqui de montanhas de dejetos animais que são gerados todos os dias. Nós temos um programa, João, que ele apoia as pequenas cooperativas. As grandonas tocam a vida, faturaram 189 bilhões no ano passado, aqui no Paraná. E nós temos aqui 189 pequenas cooperativas organizadas em torno de fruta, legume, verdura, algumas com produção animal, e elas em conjunto faturaram em pouco mais de 500 milhões só. E elas são
fornecedoras de alimentação escolar, elas são fornecedoras de comida nas compras institucionais e elas estão entrando cada vez mais e facilitamos isso no mercado aí normal, disputando o mercado com coisas boas que produzem. Para elas, nós fornecemos recursos para capital de investimento. Estamos lançando nesse momento um programa importante, aí primeira mão para você, um programa de incentivo à irrigação. Também vamos baixar o juro, Pronafiano paga 0 e os demais vai ter uma redução de 5 pontos percentuais para toda a forma de equipamento necessário para fazer irrigação. Desde uma pequena manga d'água lá para molhar uma horta ou um pequeno pasto, até o pivô central, passando por irrigação de cotejamento, por exemplo, em laranja ou em pomares maiores. Certo. Ortigara, esses programas todos estão no site da Secretaria, né? As pessoas que querem, que às vezes estão nos ouvindo agora... Site, e a sua renovação estará no site, assim, a nova pegada eu mandei para o governador Ratinho um decreto renovando essas políticas, né? Mesmo antes de ter vindo lá a política agrícola para o Plano Safra 23-24, nós estamos já anunciando e já vamos tomar as providências para... Claro, a gente trabalha com um monte de coisa aí, estamos enfrentando ali o enfesamento do milho, continuamos a nossa pegada técnica em cima da ferrugem da soja, a gente tira um bicho, vem outro para estragar, enfim, nós temos várias ações que estão sendo feitas visando exatamente valorizar. Ora... Secretário, antes que a gente... É bom de falar com o Ortigara porque ele fala fluente isso, sabe por quê? Porque ama o que faz. Mas eu quero te pedir um problema que você está enfrentando e que eu tenho visto que o senhor tem discutido bastante, que é a gripe aviária, que ela tem sido um problema, né? Está te preocupando? Claro, preocupa a todos. O Brasil é um dos maiores produtores de frango do mundo. O Paraná é o principal produtor de frango do Brasil. O Paraná abate 9 milhões de frango por dia. O Paraná abate 2 bilhões e 200 milhões de frango por dia. O Paraná emprega 95 mil pessoas no chão de fábrica todos os dias, 1, 2, 3 turnos, só para abater e processar frangos. O frango trouxe quase 10 bilhões de dólares em exportação ano passado para o Brasil, quase 3 bilhões e 800 aqui para o Paraná. O Paraná participa com 34% da produção, com 41% das exportações. É uma atividade, é a segunda atividade que mais gera riqueza, renda no meio rural, na roça paranaense. Então a gente nunca teve esse bicho aqui chamado H5N1, gripe aviária, influenza aviária. E tivemos casos, felizmente até agora, 23 casos confirmados até a última terça-feira, 23 casos, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Que pena. Muito bem, senhoras e senhores, vamos aproveitar que caiu a ligação aí, deu um tchutchu, né? E vamos para um rápido intervalo, nós voltamos já já. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista de hoje. Vamos retomar a ligação que deu uma queda, mas voltamos aí falar com o Ortigara. O secretário, nós estávamos falando sobre a gripe aviária. Eu até fiz um comentário aqui nessa queda que nós tivemos de comunicação, que esse cuidado tem que ser neste momento, na hora certa, porque nós já estamos entendendo bastante de vírus depois da pandemia, né? Se bobear, deixar começar a acontecer e nós não tomarmos os devidos cuidados e o Estado também não ter a ação incisiva e imediata, isso pode se tornar um problema sério logo, não é mesmo? Sim, senhor, muito sério, por isso que eu estava fazendo todo um contexto aí da grandeza que nós temos na produção da proteína animal. O nosso frango está presente em mais de 150 países do mundo, né? Para nós é uma oportunidade, um setor que ainda pode crescer 3 a 5% ao ano. E como nós nunca tivemos
esse chamado gripe aviária, influenza aviária, H5N1, de alta patogenicidade. Infelizmente o Brasil agora também está carimbadinho, mas a sorte é que por enquanto é só em ave silvestre, né? Pássaros migratórios, a ocorrência aí de caso lá no Espírito Santo, Rio de Janeiro, no Taim, do Rio Grande do Sul, e nessa última segunda-feira uma ocorrência em São Paulo. Isso preocupa. Então nós estamos já há pelo menos 6 meses redobrando a vigilância, apertando, cercando o ganso, apertando, né, todo mundo aí para tomar medidas simples, né, não deixar ninguém entrar no ambiente de trabalho, fazer a desinfecção de veículos que entrem nas propriedades, fechar os aviários, a porta não pode ficar aberta porque os bichos querem comer e tomar água, telar os aviários que estamos pedindo desde 2011 como medida de biossegurança, biosseguridade, medidas simples que agora estão sendo redobradas, dezenas de seminários com produtores rurais, os maiores interessados, agroindústria maior interessada e os governos municipais e nós e o governo federal, no sentido da prevenção, cuidado, porque senão a gente pode ter um baque grandioso na economia, se chegar na avicultura comercial, tanto corte, carne quanto ovos. E além disso, João, nós elaboramos com todas as empresas integradoras, e nós temos aqui pelo menos 60 e poucos abatedores de frango de vários tamanhos, uns 35 grandão, nós fizemos o que se chama plano de contingência, né? Porque nós precisamos fazer intervenção eficaz caso tenhamos um foco na avicultura comercial. O que é isso? Olha, nós temos todas as propriedades que têm aviários, são mais de 20 mil, georreferenciadas. E nós deu um foco, por exemplo, em Ponta Grossa, né? Eu preciso, naquele foco, agir pronta e eficazmente, eliminando o rebanho no raio de um quilômetro, depois, não, no raio de 3 quilômetros, eu tenho que sanear. Eu saneio o foco, verifico o entorno, se precisar, a gente elimina os animais. E num raio de mais 7 quilômetros, observar. Isso está tudo combinado, inclusive com o órgão ambiental, com o Ministério Público, com todo mundo, porque a ação efetiva, eficaz, ela impede que o vírus acabe se espalhando, que um foco prejudique toda essa grandiosa economia. Enfim, prevenção, ato contínuo, se tivermos problema, tomara que não tenhamos, porque um foco na avicultura comercial tem aí a capacidade de derrubar o nosso status sanitário, né, perante o mundo, e aí prejudicar, interromper exportações, o que é muito ruim para a economia. Enfim, é um assunto muito sério mesmo. Aproveito aqui essa grande rede T para conclamar todos aqueles, e por isso a gente pede, sabe, João, olha, tem o prazo para atualizar o teu rebanho, é gratuito, não dói nada. O governo não quer saber se ganha ou perde dinheiro, tomara que ganhe muito dinheiro produzindo todo mundo. O governo precisa da informação para desenhar a sua intervenção, as medidas saneadoras, caso a gente tenha problema de qualquer natureza sanitária. Então, é ferramenta de planejamento, isso é inteligência, tá? Então, a gente faz isso, conclama, e o prazo vai até o dia 30 de junho. Você que tem boi, búfala, cavalo, mula, égua, cordeiro, cabrito, galinha, porco, você tem a obrigação legal de comparecer. Pegar a internet 2 minutos, ou vai no escritório da ADAPAR, ou vai no município, ou no sindicato credenciado e faça, por gentileza, a atualização do seu rebanho, daquilo que você tem em casa como animais vivos. De outro lado, se não fizer, e isso não é uma ameaça, né? A multa é pesada, a gente não alivia, porque é para o bem de todos. Sim, necessariamente, se não fizer isso, às vezes tem uns que só funciona quando sente a dor no bolso. E aí tem que se fazer, o Estado tem que cumprir sua função. Ortigara, a questão da aftosa deu, né? Isso tá tranquilo. A aftosa para nós é uma doença superada, claro que sempre há risco de reintrodução, mas a gente continua vigilante. Aqui a nossa ADAPAR, inclusive por decisão do próprio governador Ratinho Júnior, está sendo reforçada na sua capacidade. Ele me autorizou a contratar mais 126 profissionais para compor a nossa ADAPAR. Médicos veterinários, engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas, né? Não só por causa da gripe aviária agora, mas para um conjunto de outras questões que
acometem ou podem acometer a nossa capacidade de sermos bons produtores. Eu vou repetir uma frase aqui, João, se me permitir. O nosso negócio do Paraná e do Brasil é produzir comida e fibra, ponto, não tem outro. Então, tudo deve ser feito para que isso seja de fato potencializado, que cresça com qualidade, que a gente aproveite, o mundo precisa comer, o mundo está crescendo, alguns países populosos, melhor de renda, e a nossa chance de entrar nessa briga aí política, de guerra, de querer ser hegemônico no mundo, nós temos que entrar pelas beiradas, fazer bons acordos comerciais e vender a nossa produção. Por isso, o zelo total em um dos aspectos que é termos sanidade plena. Sem sanidade plena, a gente não sai do Paraná e do Brasil. Agricultura familiar, como é que está o trabalho da Secretaria em relação à agricultura familiar, a pequenas cooperativas, ao pessoal do campo, o pessoal dos próprios movimentos sociais, MST? Como é que é essa relação no Paraná do MST com o governo do estado? Nós tratamos com agricultores, embora a gente, de forma institucional, receba eventualmente um movimento para conversar. Nós não tergiversamos, nós não conversamos sobre ocupação de terra. Pelo contrário, nós queremos resolver todos os conflitos agrários do Paraná. Fizemos isso durante a pandemia, por exemplo, até um momento quando se podia, depois o Supremo não permitiu, reintegrando mais de 70 propriedades, mais de 100 propriedades no Paraná, das quais 70 e poucas rurais. A gente entende o anseio daqueles que querem ser agricultores e que podem ter um pedaço de terra, seja pela via da desapropriação, por interesse público, compete à União fazer, seja pelo nosso sistema de crédito fundiário nacional, que alguém pode comprar e financiar a longo prazo. A agricultura familiar, de modo geral, é a nossa grande base. Nós temos aqui 80% ou mais, né, que são sitiantes pequenos, 2, 3 alqueires, 5 alqueires, 20 hectares, 50 hectares num pau danado. Então, esse é um público que tem muita dificuldade em contratar um profissional, um agrônomo, um veterinário, um técnico agrícola para lhe orientar. Então, esse é o nosso público, digamos assim, preferencial, objeto da nossa ação. Claro que o Senar, o Sescop, as cooperativas atendem os seus cooperados de forma bastante interessante, mas tem uma parcela aí de mais de 150 mil agricultores que nós temos alguma ação. E aí a gente faz sim a política dentro de cada cadeia, seja no café com as mulheres, seja no leite e derivados com os queijos, seja na fruticultura, como estamos aí potencializando algumas espécies, como a uva para a produção de sucos e vinhos, seja as pequenas cooperativas que eu falei, da 189, que a gente fornece capital e a gente financia com juro mais barato que o próprio Pronaf, algumas coisas, inclusive para as mulheres pronafianas, viu, João? A gente está, a partir de julho, financiando qualquer investimento de mulher agricultora tomadora de crédito para investimento a juros zero aqui no Paraná. E para investimento em que, precisamente? Qualquer coisa que produza riqueza. Quer comprar um tanque para produzir, para guardar leite, de resfriamento, quer comprar uma máquina, quer fazer uma pequena indústria, um barracão, quer comprar qualquer coisa que signifique investimento, o juro será zero. Mesmo que a União mantenha lá o juro de 5% ou 6%, aqui no Paraná a gente vai vai trazer para zero. A agricultora tomadora de crédito, ela vai pagar o capital, devolver o capital ao seu banco financiador. Secretário, Oi. Quando o senhor fala da mulher, me vem uma coisa na cabeça, porque eu também sou do interior, assim como o senhor. E viemos para a cidade. O senhor é secretário de Estado, eu estou aqui, sou empresário, toco a vida, e já fui secretário de Estado também. E a gente veio procurar o nosso espaço, mas saímos lá da roça. Será que não teria que ter algum programa de incentivo para os nossos jovens, que eles permanecessem no campo? Por exemplo, você fala de investimento em financiamento para a mulher. Tem-se algum pensamento em fazer investimento para o jovem, para que ele permaneça no campo? Sim, João. Bom, a própria política nacional lá do Pronaf, por exemplo, ela tem uma linha específica. Dentro desse apoio que nós damos
as 189 cooperativas ou mais de 500 associações que também podem levar dinheiro de graça, né, para fazer investimento, nós privilegiamos na composição do quadro social, damos mais valor, mais pontos na prática para ter preferência a quem tem mais mulheres e mais jovens no seu quadro. Então, uma cooperativa de 30 sócios, 20 sócios pequena, quanto mais jovens e quanto mais mulheres tiver no seu quadro, tem preferência de levar recurso aqui por parte da SEAB. Então é uma política que a gente faz dentro do próprio Banco do Agricultor. A gente não evoluiu ainda para fazer como fizemos com as mulheres agora, mas é muito provável que venhamos também a direcionar ao jovem um esforço, sim, de qualificação, mas também de financiamento privilegiado para que, motivado com renda, permaneça lá no campo. Muito bem. Eu conversei aqui com o secretário Norberto Ortigara. Ortigara, tem sobrado tempo para jogar um dominó ou uma bocha lá em Balneário Camboriú, não? Muito pouco. Na verdade, assim, a vida é corrida, eu me dedico, você fez um quadro muito positivo a meu respeito, obrigado, mas assim, eu tenho o pé no chão, cabeça no lugar, eu tenho ido pouco, né, eu não tiro férias, eu tiro 5 dias, 10 dias quando muito no ano. Quando dá um feriado um pouco mais longo, como esse de Corpus Christi, que a gente pode dar uma saidinha, né, combinado com o chefe também, né, a gente dá uma descidinha, mas mesmo assim a gente fica ligado, né, plugado, fica atento às coisas que acontecem. Vou fazer uma confidência aqui, né, o meu chefe, que é o governador, né, e a gente acorda cedo ao domingo, por exemplo, né, e a gente fica olhando 4 programas rurais, né? E via de regra ele me passa a mensagem: está vendo isso? Você viu aquilo? Como é que é aquilo? Muito atento também a essa evolução que está vindo, muito importante, né? Porque, na verdade, assim, vamos ser práticos aqui, né? A gente é bom nisso e a gente quer ser melhor, a gente precisa ampliar a nossa presença no mundo, a gente precisa celebrar acordo. Se não dá Mercosul e União Europeia, vamos fazer Brasil, União Europeia. Se não dá, vamos fazer Brasil, Japão, Brasil, Coreia. Todo mundo. Sabe o que significa acordo, João? O Brasil é um grande exportador de carne bovina, o maior do mundo, né? Perfeito. Mas assim, a Austrália, que é o nosso concorrente, ela paga 0 de tarifa para entrar no Japão, na Coreia, zero, né? Um acordo comercial. E eu tenho que pagar 23% para entrar lá? Uxa, por que eu não posso ter um acordo direto com um país desse para a gente ter preferência? E por que não tem? Porque em que pesa o esforço havido durante as últimas 2 décadas com os nossos adidos agrícolas, com o Itamaraty nem sempre assim dando respostas objetivas. O Brasil é muito lento para isso, muito devagar. O Brasil precisa ser um pouco mais abusado comercialmente, né? Na verdade é decisão política, né? Contrapor aquilo que algum país queira se meter a colocar assim barreiras comerciais para a gente celebrar, ter diplomacia, demonstrar vantagens para esses importadores, que nós somos um país confiável, para um Estado, um país confiável, que nós podemos fazer contrato de longo prazo, que nós seremos fiéis na regular oferta com qualidade de produtos a preços competitivos. Isso é diplomacia. Muita empresa querendo comprar, originar aqui no Paraná, no Brasil, mas por falta desses acordos acaba não conseguindo, porque nós temos ainda que pagar muito caro para entrar nesses países. Então, avanços são requeridos, são importantes nessa área para que a gente destrave o comércio. O Brasil é um país fechado, João, na prática, muito fechado. O Brasil precisa se abrir. A Coreia fez isso há 40 anos atrás e hoje é um país rico, era mais pobre que nós e hoje é um país rico, investiu pesado na educação e em acordos comerciais. Por isso que eles estão assim, muito mais ricos que a gente hoje. Tá, o país Serraut, cara, você concorda com esse dito? O Brasil é o celeiro do mundo.
O Brasil é um grande produtor de alimentos, o Brasil tem o potencial de se tornar não só o celeiro, como o supermercado do mundo, tá? É a nossa chance. Por isso que eu disse, não estraguemos a política agrícola, continuemos trazendo tecnologia, continuemos crescendo, vamos deixar a safra, os agricultores absorver tecnologia e fazer mais resultado, vamos continuar investindo pesado na produção de transformação daquilo que vai barato para o mundo, que é a soja e milho, em coisa de mais valor agregado, qualquer tipo de carne, de preferência cortadinha, empacotadinha, bonitinha, de acordo com o tamanho do consumidor. Lá. O japonês gosta de uns pedacinhos pequenininhos, façamos isso com valor agregado. Sim. Então o Brasil, se ninguém segurar e se a gente não estragar a política agrícola, de fato pode se tornar lá na frente sim um grande supridor do mundo. Hoje a gente ajuda a alimentar cerca de 1,5 bilhão de pessoas com algum tipo de comida do Brasil, tá? Mas temos um potencial para muito mais do que isso. Muito bem. Senhores, conversamos com o secretário Norberto Ortigara, que está com a enxada afiada sempre, eu nunca vi. Quantos anos o senhor tem, Ortigara? Não é falta de educação minha pedir a tua idade. Você é... Eu fiz 68 no dia 8 agora. Mas você está num dinamismo, né, cara? Eu acho que isso, que a motivação é uma das coisas que a gente tem que pedir a Deus todo dia, né? Porque você é muito motivado nesse teu trabalho, né? Isso que te deixa empolgado a cada momento, né, Ortigara? Obrigado. Assim, eu tenho disposição, tenho ainda boas habilidades intelectuais, tenho vigor físico, então eu continuo ativo, atento aqui com o meu time, colaborando aí para o desenvolvimento do meio rural paranaense. E desejamos que assim continue. Um grande abraço ao secretário Norberto Ortigara, que conversou conosco aqui na Rede TD Rádio, com todo o estado do Paraná, nesta manhã de sábado, né? Agora eu quero só fazer alguns comentários para concluir o nosso trabalho de hoje, né? Para você que está em todo o estado do Paraná. Algumas câmaras de vereadores pelo estado, alguns municípios já têm esse problema sanado, mas algumas câmaras de vereadores, alguns municípios não resolveram ainda essa situação das motos barulhentas. Tá? É carro de som e moto barulhenta. Eu queria provocar os nossos queridos amigos que com muita maestria dirigem as motos no dia a dia, aí, mototáxi não, tem município que não é regulamentado, mas os entrega, aquela coisa toda. Gente, eu acho que a hora que nós perdermos a empatia de pensar no outro, aí lascou. Aí foi o boi com a corda e tudo, já que nós falamos com o secretário da Agricultura, vamos ficar na área da pecuária. A falta de empatia faz com que um motoqueiro passe com eu acho que é escapamento, né, que chama, né, Tocha? O escapamento aberto do lado de um hospital, do lado de uma escola, do lado de um prédio público, onde tem mais gente, onde tem uma pessoa doente, onde tem alguém se recuperando, simplesmente sem ligar, não estou nem aí, entendeu, com os outros. Então, quando acontece essa falta de educação, o gestor público ele tem que entrar na forma da lei, para que um policial possa fiscalizar, para que um juiz possa sentenciar e assim por diante. Então a provocação nesse instante é exatamente que cada município que está nos ouvindo, você cobre o teu vereador, cobre o teu prefeito, cobre o teu vice, cobre para que os municípios regulamentem isso dentro do seu município. Porque é lamentável, é vergonhoso. É vergonhoso. O cara pega, ele rebaixa o carrão lá embaixo, o escapamento vai arregaçado, os bancos da frente deitado lá atrás, e tuxi, e andando com o bração para fora, né? O relogião bitela, não tem nada contra, cada um anda como quer, é até bonito. Mas, cara, se você vai chegar perto de um hospital, de um prédio público, não sei o quê, seja elegante. Se você quer conquistar uma menina, tu baixa o som, ela vai te pedir, por que baixou? Daí tu vai dizer, porque ali tem um hospital, ela vai dizer que caboclo bom, rapaz. De repente ela vai te lascar um beijo, entendeu?
Cara, é verdade, Tocha. Tô fazendo uma brincadeira aqui, mas é para exatamente chamar atenção, porque principalmente são os jovens que estão usando essa técnica abusiva de passar do seu limite, né? Eu queria provocar aí as câmaras municipais, as entidades de classe que cobre também. Diga, para aí, como é que vamos organizar isso? Como é que vamos regulamentar isso, né? Para que isso efetivamente aconteça dentro do seu município. Particularmente em várias cidades já está solucionado isso. E óbvio que daí quando a polícia faz uma blitz, quando não sei o quê, ou quando alguém pode denunciar, porque você sabe que nós podemos denunciar. Você pode, hoje em dia com celular, você pode filmar e escutar o som do caso desse, hospital, tal, e você fazer a denúncia. Aliás, a característica do povo latino, do povo brasileiro e principalmente do latino, é ver, né, as coisas acontecer e não reclamar, né? Não faz nada e deixa rolar. E daí a coisa continua. Reclama naquele hall, naquele redondinho do dia a dia, né? Mas não busca o seu direito. Isso é uma pena que a gente tem vivido permanentemente com isso. Dia 6 agora, terça-feira, Tocha, é dia de Santo Antônio. Santo Antônio, nessa história na comunidade cristã, diz que é o Santo Antônio casamenteiro. Sabia, Tocha? Então tem muita gente que faz loucuras nesse dia. Aquele caboclo que não consegue casar, que a mulher que também tá, né, o caboclo tá empacado, a mulher não consegue casar. Você sabia que tem gente que coloca o Santo Antônio de cabeça para baixo dentro de uma cebola? Coitado do Santo Antônio, rapaz! Inclusive tem igrejas que, festas, né, do Santo Antônio, que eles fazem um bolo e colocam o santinho do Santo Antônio. Então, quem compra um pedaço do bolo e acha o santinho, é um sinal de que vai arrumar alguém para casar. Eu não sei, mas eu acho que isso é uma jogada econômica das boas, né? Porque na pior das hipóteses vai vender o bolo. Depois é uma questão de fé. Mas eu faço esse registro porque é um dia que é comemorado, assim como em todas as festas juninas agora, é comemorado muito fortemente no estado do Paraná. Aliás, festa junina está tendo de penca, né, em todas as nossas escolas. E que bom se reunir, festejar, interagir e comemorar a vida através dessa festa característica que é a festa junina, festa de São João. Senhores, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Nós somos a Rede T de Rádio. Eu sou o João Barbiero, aqui no Ponto de Vista. E nós voltamos sábado que vem com mais uma entrevista que faz parte do dia a dia da construção da nossa comunidade, ou seja, da nossa comunidade. Um abraço, até lá. Você acabou de ouvir Ponto de Vista com João Barbiero, aqui na Rádio T.